Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 24 de junho, ao vivo pela RDC TV. Canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E através das nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar aí não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil todo, no mundo todo, através do nosso site, do nosso portal, rdctv.com.br. Você acessa o portal e busca ao vivo e você tem acesso no player do nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, nós estamos nas redes sociais, como agora já estamos com a live do Virando o Jogo. Twitter, YouTube e Facebook, para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital para você estar com os nossos programas, como agora com o Virando o Jogo. E se você quiser saber um pouco mais e participar das promoções também aqui da RDC, você tem o nosso Instagram, que também é RDC TV Digital na digitação, e você no Instagram vai estar conectado conosco, sabendo de todas as coisas que acontecem aqui na RDC. Bom, no programa de hoje, nós estamos recebendo os colegas Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal que está em casa. Para mim é um prazer reencontrar o amigo e participar do programa. Prazer é meu que tu tenhas vindo aqui. Eu sei que é difícil para ti, por causa do compromisso, fechamento das matérias para o jornal, né? Normalmente se fecha à noite. Exatamente, é bem o horário que a gente tem o fechamento, né? Agora, por causa da pandemia, ainda a gente está trabalhando em casa, é um pouco mais complicado, demora um pouquinho mais, mas hoje a gente conseguiu. Mas a presença do Fabrício Falkowski é muito importante no Virando o Jogo de hoje, porque deixa eu cumprimentar primeiro o Luciano Coimbra, da Rádio Grenal, que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bom, Luciano? Tudo jóia. Mas porque nós vamos novamente abordar a questão das finanças do Internacional, que voltou o assunto, teve inclusive a questão de que os salários estariam atrasados, enfim. E o nosso convidado especial, participando pela internet, é o vice-presidente de Finanças do Internacional, meu querido amigo Lauro Roberto Lidman Hagman. Acertei a pronúncia toda do nome? Boa noite, Lauro. Rogério, quase uma oração esse nome. Aliás... Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo convite. É sempre importante porque trazer o nome completo. O Lauro... Muitos telespectadores talvez já tenham identificado pelo nome e pelo último sobrenome, né, de quem que ele é filho, né? Do nosso querido e saudoso, um dos extraordinários jornalistas, radialistas que nós tivemos, uma das maiores vozes que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, o Lauro Hagman. Né? Exatamente. E é um nome pesado, né, Lauro? Pois olha, Rogério, tem sido pesado. Não pensem que é só alegria, não, carregar esse nome. Mas eu te confesso que eu me sinto bastante à vontade no meio de tantos colegas aí do meu pai, de tanta gente querida. O pessoal da comunicação tem um lugar muito especial no meu coração. Né? Filho de jornalista, de radialista, não tinha como ser diferente. Então... minha saudação especial a ti, mas também ao Fabrício, ao Luciano, o pessoal todo que está conosco, aos nossos ouvintes. É um momento diferente, é um momento que ninguém esperava viver, sobre vários aspectos, sanitários, financeiros, mas vamos lá, né? Vamos superar isso e vamos avançar. Bom, o Lauro assumiu a vice-presidência de Finanças do Internacional no início desse ano, não foi? Foi. Janeiro agora de 2020. Né? Então já sabia a situação financeira do Internacional, mas não sabia o que vinha pela frente aí dessa pandemia toda e da paralisação do futebol. Né? É isso que realmente complica ainda mais, Lauro.
Pois é, Rogério, a gente, como eu disse, nós não tínhamos nenhuma noção do que nos esperava como humanidade, né? Não é uma situação específica dos clubes de futebol ou apenas do internacional. Isso aí afeta o mundo inteiro, a gente está vendo diariamente. Claro que são episódios que a gente, por não ter como prever, não sabe o tamanho do impacto que efetivamente vai nos trazer. E eu, pessoalmente, tive uma expectativa até diferente, porque o ano que terminou, de 2019, terminou com o Internacional praticamente equilibrando as contas. Então, esse seria um ano, 2020, que nós teríamos, com os campeonatos que íamos disputar, uma condição de realmente, neste ano, buscar uma saúde financeira que há algum tempo a gente vem perseguindo. Quero deixar o Fabrício e o Luciano à vontade também, né, para questionarem até o... Não deixa o Fabrício muito livre, né? Eu troquei mensagens com ele hoje já. Não, ele deu até uma boa notícia. Deixa o Fabrício muito livre. O Fabrício Falkowski, na nossa intimidade jornalística, né, dos reporteiros, né, é o Russão, o apelido dele. Vou entregar o apelido. Que quem me deu foi o Zé Mário, no tempo que ele passou aqui pelo Inter, entre 2000, 2001, por aí. Foi o Zé Mário que me botou esse... O treinador. O treinador. Muito bem. Mas na época tu era Russinho, porque tu era muito jovem Pois também na época. Eu continuo ainda jovem. Né? Tá certo. Aliás, eu quero... tua filha que está aqui conosco. É minha filha. Minha filha, eu trouxe ela para tirar o mofo, né? Porque está 3, 4 meses em casa, e daí ela veio hoje. Tá certo. Bom, voltando aos questionamentos do Internacional, eu disse aqui, o Fabrício é o repórter que, se não o que mais entende, mas com certeza dos que mais entendem e conhecem as coisas do Internacional, especialmente na área administrativa, não é? Agora, Lauro, tu falasse essa questão aí do final que já estava equilibrado, mas nós tivemos recentemente essa reportagem feita pelo Rodrigo Capello, né, que apontava essa questão da dívida do Internacional e do que tinha que ser realizável até o final deste ano em mais de 300 milhões. E como é que... me explica isso que tu disseste, que terminou 2019, né, com equilíbrio, e tem essa dívida aí? Rogério, existem várias formas de se ler na peça orçamentária e balancetes mensais. Tá? Então, o Rodrigo ele aborda sob uma ótica essa questão da dívida consolidada para o ano de 2020. Mas ele esqueceu na matéria dele também de olhar as receitas projetadas que nós tínhamos com previsão de entrada. Ele também não sabe que grande parte desse débito de curto prazo, ou débito do ano, a dívida do ano de 2020, são com instituições bancárias, onde a gente pode também, justamente em função da pandemia, renegociar, alongar prazo, enfim, todas as possibilidades contratuais que as instituições bancárias nos permitiam. Então, e além disso, outra coisa, nós temos um ingresso de receita considerável que é dos sócios. E isso não é lançado naquela projeção porque é por regime de caixa. Então, claro que nós nunca escondemos que a situação era complicada, era difícil, mesmo chegando ao final de 2019 com uma diferença de 3 milhões. É por isso que eu disse que era quase o equilíbrio, né? Sim. Então, ele criou uma sensação de que o Internacional vive um processo de falência. Não é verdade. Nós temos ativos importantes, temos recursos para lançar mão e, obviamente, que o mundo inteiro está passando por dificuldades. Nós não estávamos em condição de enfrentar dificuldades como estamos enfrentando, mas a gente tem conseguido ir equacionando isso dia a dia. Não é fácil. O cenário de curto prazo é muito difícil, sim, mas a gente vai enfrentando, né? O salário que estava atrasado foi pago hoje. Inclusive, a gente trocou mensagem hoje e ele me confirmou. E até sexta paga o direito de imagem. Já é uma boa notícia. Isso. Né? Com certeza.
Até porque os jogadores sempre estiveram cientes das nossas dificuldades e sempre estiveram solidários com elas. A relação que se construiu com esse grupo de jogadores é uma relação já bastante consolidada, de bastante tempo. O presidente Marcelo, o conselho de gestão, sempre foram muito sinceros e transparentes sobre as nossas dificuldades. Então, a gente vem de um período lá atrás, no início da gestão do presidente Marcelo, que era a Série B, onde as receitas também estavam bastante reduzidas, apequenadas. Nós conseguimos evoluir ano após ano e esse grupo esteve conosco. Então, eles sabem que podem confiar naquilo que a gente apresenta para eles. Essa receita que entrou agora foi essa da CBF? Foi. Com essa receita que o Inter pagou hoje os salários. E até sexta paga o direito de imagem. Na verdade, é uma antecipação de receita. Né? Ela resolve um problema momentâneo de fluxo de caixa. Diga, Laura. Importante a gente ressaltar que esse atraso era dentro do mês. Tá? Os jogadores deveriam ter recebido até o dia 5 do mês e não conseguimos fazer isso. Mas não é um atraso maior do que esse. É um atraso aí de 19 dias. Lauro, uma pergunta. Tu contabilizou dentro do que o Internacional tinha de receita lá no início de 2020, algumas competições que o Inter participaria. Como é que o Internacional pode garantir esse tipo de receita antes mesmo da competição ser disputada? Daqui a pouco o Internacional contabiliza uma premiação de Copa do Brasil ou uma premiação de Libertadores e não consegue atingir isso. Como é que o Inter coloca isso dentro de um balanço sem ter a garantia de que aquele dinheiro vai entrar? Isso, na verdade, não é colocado dentro do balanço, é colocado dentro da peça dentro de uma previsão. Dentro de uma previsão. Tá? A gente tem estimativa de desempenho dentro dos campeonatos que iremos participar, ou que iríamos participar, enfim, e em cima disso se faz as projeções das receitas. E não é só da receita em relação ao contrato-jogo, mas em relação também a receitas advindas da própria estrutura de jogo. A gente faz projeções de venda de camisas, e esse contrato com a Adidas nos dá uma remuneração bastante interessante. Né? Então, tem outras receitas que vão sendo contabilizadas ali, que a gente tem estimativa. É que o Luciano tá colocando, bem colocando, é que o Grêmio faz estimativas, quando faz orçamento, o Grêmio ele faz estimativas um pouco mais pessimistas quanto à participação nas competições. Então ele coloca no orçamento que não vai chegar tão longe na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Faz uma projeção menor, vamos dizer assim. De receita nessas competições. E o Inter, ele é um pouco mais audacioso na sua projeção de chegada nessas competições. Mais otimista? Mais otimista. Então ele considera, por exemplo, eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, considera que ia chegar na semifinal da Copa do Brasil. Sim. E aí já coloca esse dinheiro da premiação como estimativa de orçamento. A minha dúvida maior acabou sendo em função de que, por várias vezes a gente acabou escutando o presidente Marcelo Medeiros e até o vice Alessandro Barcelos, de colocarem que o Internacional projeta agora uma perda de até 100 milhões. Essa perda está dentro daquelas competições que o Internacional disputaria, eu vou colocar como disputaria, porque a gente não sabe até quando vai se ter retorno de Copa do Brasil, por exemplo, que é uma das que mais dá retorno financeiro para o clube. Está dentro desses 100 milhões. Como é que o Inter pode colocar isso como sendo uma perda se lá no início do ano se coloca como sendo uma previsão? Bom, Luciano, o seguinte, primeiro ponto, qualquer peça orçamentária se baseia em estimativas anteriores para que tu projete o futuro. Precisa partir de algum lugar para poder fazer uma projeção futura. Uhum. Então, sabendo de valores de premiação, de desempenhos recentes do nosso grupo de jogadores, se faz as projeções para o futuro. Muito embora eu não tenha participado da elaboração dessa peça orçamentária, eu tenho alguma noção de como é que isso funciona já por experiência profissional e de vida. Então, por que se estima uma perda de 100 milhões? E era uma estimativa que o presidente divulgou, acho que se eu não estou enganado, em março.
Março, abril, isso. Projeções de paralisação do futebol de 30, 60 e 90 dias. Nós já estamos há mais de 100 dias paralisados e não sabemos quando iremos poder retornar. Então, essa expectativa de prejuízo ou de perda de arrecadação ou de não recebimento de valores, ela ainda é uma figura em aberto para nós. Nós não sabemos exatamente de quanto estamos falando. A gente já pode até imaginar, mas não pode afirmar com 100% de convicção, porque nós não sabemos o que nos espera pela frente. Pois é, aí eu volto para o início naquele meu questionamento, Lauro, a respeito justamente dessa dívida que ela é de curto prazo, porque ela é realizável, mesmo que seja possível negociação, renegociação, né, com os agentes financeiros, né, mas já não tem essa perspectiva mais de 100 milhões ou até mais, como tu estás fazendo referência, né? Então, como é que vai chegar o Internacional nesse final de ano, até o final de ano, para compatibilizar isso? Bom, Rogério, como eu disse, nós temos um estoque de dívida bancária. Nós já fomos consultar as instituições onde temos esse crédito para avaliar qual é a sensibilidade deles numa renegociação. Tá? Isso já no início se fez por uma questão de segurança também e até mesmo de prevenção. Outras despesas a gente reduziu ao máximo, inclusive logo no início que se entendeu a gravidade da pandemia, o Conselho de Gestão nos determinou para todas as vice-presidências que fizessem cortes da ordem de 30% nos seus orçamentos, renegociassem prazos com fornecedores. Todas essas medidas que nós tomamos, a questão agora, por exemplo, da redução salarial com os jogadores, da postergação do direito de imagem desses 3 últimos meses, alguns valores que estavam lançados ali como despesas já foram renegociados, se é que vocês me entendem. Nós já conseguimos tentar atenuar os efeitos. Mas eu ainda lembro os amigos que numa janela de transferência que está por abrir, nós podemos ter a negociação de algum jogador e isso pode render valores para o Internacional. Então, certamente, nesse processo, nós teríamos um alívio bastante considerável. Pois é, aí fica uma questão, né? O vice-presidente de finanças deve estar querendo uma negociação nessa janela e o vice de futebol, claro, que também pensa em finanças, mas pensa no time, não deve estar querendo uma negociação, né? Então, fica uma... O Alessandro era vice de administração e finanças, ele conhece a nossa realidade, ele sabe o que é importante. Mas eu acho assim, eu acho que a situação é tão difícil, tão dura, que até o próprio Alessandro deve estar torcendo por uma negociação, porque a pior coisa que pode haver para um vice de futebol é administrar um grupo com salário atrasado, né? E o Lauro pode confirmar ou não, mas não tem muito como desmentir isso, é uma realidade que está colocada. Esse atraso, que foi só de 19 dias desse mês, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo, desde aquela época da queda para a segunda divisão, não tinha atraso salarial no Inter, desde aquela época, né? Ainda essa gestão ainda teve que colocar alguma coisa em dia, ou seja, ao longo de 2017 ainda teve alguma coisa, mas depois daquilo não teve mais, e agora retornou. Mas a pior coisa para um vice de futebol, tu sabe disso, sim, né, Rogério? É tu mandar os caras para campo e não saber quando vai pagar, né? Aí é muito difícil de administrar o vestiário, né? Já é difícil com todo mundo recebendo. Sem receber é muito difícil. Então eu acredito assim que, embora ele não queira, racionalmente o Alessandro Barcelos, que é o vice de futebol, ele deve estar também já projetando a venda, né? E todo mundo sabe quem é o jogador, né? É o Bruno Fux, é o cara... Nós todos somos sabedores das dificuldades, e não é uma dificuldade específica do Internacional. O Flamengo, recentemente, se eu não estou enganado, fez um empréstimo de 50 milhões. Tá? Então, todos os clubes, no mundo inteiro, a economia como um todo está passando por dificuldade. Então, e aí eu volto a frisar também, nós temos 2 aspectos muito relevantes nesse momento de dificuldade. Uma é a postura dos jogadores, que é muito solidária a todos nós, com todas as dificuldades,
e outro lado a nossa torcida, que tem sido fantástica. Essa recente campanha que nós fizemos, com a reabertura da carteira vermelha, com antecipação de mensalidades, nós tivemos um fôlego bem interessante, pelo menos para poder sobreviver aí os próximos dias. Nós não podemos nem dizer que a inadimplência dos sócios tenha sido uma coisa surpreendente, porque não, com todas as dificuldades que a sociedade está vivendo, nós imaginávamos que a inadimplência pudesse ser bastante superior ao que foi. E ainda mais uma demonstração de apoio, de solidariedade, de convicção da nossa torcida, que veio agora nos últimos dias e incrementou bastante o nosso quadro social. Voltando à questão do futebol, eu realmente não gostaria que valores jovens, como o caso do Bruno Fux, já fossem negociados. Isso num contexto geral. Estamos pegando o exemplo do Internacional porque é o que nós estamos falando aqui no programa. Mas eu acredito que o Bruno Fux é um jogador que ainda vai ter uma ascensão na carreira. Mas, em contrapartida, a gente tem o exemplo do Rodrigo Dourado, que tinha uma proposta, o presidente Marcelo Medeiros tinha uma proposta concreta, 2 propostas, aliás, e existia também essa expectativa, de um crescimento, inclusive, na carreira do Rodrigo Dourado e que ele pudesse ser mais valorizado. O que terminou não acontecendo e depois veio, infelizmente, a lesão. Muito mais por causa da lesão. Agora fica muito mais difícil. E está ficando velho também, já não vai... Se for vendido, não é o valor que ele seria vendido há 3 anos atrás. Eu acho que 2 coisas que acabaram complicando, vamos dizer assim, a venda do Rodrigo Dourado foi o rebaixamento do Internacional para a Série B em 2017, que aí o Rodrigo Dourado foi um exponencial da categoria de base que ficou no clube e que matou no peito aquela bronca toda de jogar uma Série B, e aí depois a lesão dele em 2019, porque ele faz um 2018 excepcional, e aí a tendência era de uma saída, e em 2019 ele tem a questão da lesão, que aí deixa ele praticamente 1 ano parado. Sim. Ele está 1 ano parado. Né? E não tem perspectiva de voltar, né? Não tem assim uma data, né? Ninguém se arrisca a dizer quando ele vai voltar. Dois gatilhos que poderiam ter sido bons para o Internacional, que era um 2017 promissor, numa Série A, e um 2018 melhor ainda, acabou sendo atrapalhado pelo rebaixamento e pela lesão. Por isso que eu entendo ali que aquele era um momento, justamente por estar numa segunda divisão, era difícil a projeção do Rodrigo Dourado, mais do que ele já tinha. Mas tudo bem. Ali foi uma questão de... o presidente Marcelo Medeiros fez uma avaliação. Recebeu a proposta... Se fosse uma venda, era uma venda por um valor completamente inferior àquilo que daqui a pouco ele poderia ser vendido caso o Inter não tivesse sido rebaixado. Eu particularmente... O Rodrigo é um campeão olímpico, né? O Rodrigo tem uma trajetória bastante interessante na carreira. Lamentavelmente, essa lesão tirou ele tanto tempo dos gramados. Mas eu não tenho dúvida que o Rodrigo, voltando a jogar futebol, ele recupera com sobra qualquer prejuízo que tenha tido. Porque nós tivemos uma outra negociação do Internacional, que foi o William, que também tinha sido campeão olímpico, junto com o Rodrigo Dourado. E aí o William foi negociado. Foi negociado, inclusive, porque o contrato estava no final e Aquela do renova, não renova. Renova, não renova, ele acabou sendo afastado e aí a única alternativa que sobrou foi negociar o jogador pela proposta que apareceu. Até não foi tão ruim, O Márcio Martins Fraga está dizendo aqui, o nosso telespectador, que além do Bruno Fux, quem tem mercado? Guerreiro, Cuesta, Edenilson e Patrick. Tem mercado, mas não são valores pela idade. O Guerreiro tem 35, acho, 34. 35, 36. Embora ele tenha um contrato longo com o Inter, dificilmente o Inter vai vender. O treinador dele na seleção peruana... Está toda hora. O argentino Gareca está querendo levar ele para o Boca. Mas aí se a gente for olhar que 4,5 milhões para tu vender o Guerreiro... Não soluciona o problema e tu perde o melhor jogador do Inter. 4,5 milhões de dólares era a multa. Era a multa que o Boca ia pagar. E qual é a proposta do Bruno Fux? Vou perguntar para o Fabrício, não vou perguntar para ti, Laura. Não, na verdade, uma proposta assim
preto no branco não tem ainda, né? Sim. O que se estima é que um valor ao redor de 8 milhões de euros já estaria, vamos dizer, compatível com o que ele tem de projeção hoje. Porque a Europa, não, ele é um zagueiro, né? A Europa, para jogadores desse nível aí, porque jogou pouco no Inter, acho que tem 20 e poucas partidas no Inter, né? O Dourado foi campeão olímpico, né? O Bruno Fux é da seleção de base, mas o Pato é da seleção olímpica, inclusive. O Pato tinha jogado meia dúzia de partidas também. Mas era atacante, né, Rogério? Sim, não. Atacante. Ele foi vendido por 20 milhões de dólares, eu me lembro direitinho dessa negociação. 20 ou 40? Acho que 20 para o Inter, né? Acho que 20 para o Inter, 20 milhões de dólares por Inter. Eu acho que foram 40. Não, de dólares para o Inter. Acho que sim. Bom, podemos. Depois a gente consulta no intervalo. O vice-finanças está aí, daqui a pouco é só consultar os cadernos. Mas né? é que era um outro. Vou ter que buscar nos anais da contabilidade. O Pato entrou naquela lista dos melhores jogadores jovens do mundo. Acho que ele foi eleito o melhor jogador jovem do mundo. Ele era um jogador que desde que estava na base do Inter já se falava na Europa. Me lembro que a gente pesquisava ainda, naquela época a internet não era como é hoje, né? Sim. Mas, e daí falavam no Alex the Duck, que era o Alexandre Pato, né? Sim. Principalmente nos jornais da Inglaterra e tal. Foi vendido, porque não tinha muita também alternativa naquela época, né? Foi logo depois que o Inter foi campeão mundial, campeão da Recopa, jogou mais uns 6 meses ali e foi. Acho que ele jogou na Real menos de um ano. Ele jogou um ano. Não, ele estava ele estreou num jogo contra o Palmeiras, foi em novembro. Um pouquinho antes do Mundial. Ele tava de novembro. E fez um golaço, né? Ele estava escondido por causa de contrato também. Justamente por causa do contrato. O contrato dele estava por vencer e o Fernando Carvalho era presidente na época, tentava renovar e o Gilmar Veloz habilmente valorizava e tal, e aí o Fernando Carvalho não deixava nós nem fazer matéria com ele, deixava ele escondido. Não, ele nem treinando no profissional. Treinava de vez em quando escondido. Fernando mandava fechar o treino para o Pato poder treinar para a gente não ver. Teria que ver se no futebol internacional tem alguma pérola dessas aí agora que possa... Mas o Bruno Fux, 8 milhões de euros, hoje nós estamos falando o quê? De 40 milhões? 45. Por aí, né? Porque o real está desvalorizado, então não deixa de ser um bom dinheiro. 45. Olha o sorriso do Lauro. 45 milhões de reais aí, resolve a tua vida nas finanças do Inter aí? Hein, Lauro? Olha, Rogério, eu acho que faz uma bela diferença. Mas a gente tem estimativa de melhorar um pouco essa proposta, né? Não dá, numa situação dessa, a gente não pode ficar queimando o cartucho à toa. Vamos tentar, se houver uma proposta, vamos tentar fazer a melhor negociação possível. Uma saída do Eric, Lauro, é pensada como venda ou só como empréstimo? Eu confesso para vocês que tem assuntos que, por mais que afetem, do ponto de vista lógico, a vice-presidência de finanças, eu no dia a dia não me envolvo. Então, essas movimentações de jogadores, se vão vender, como vão fazer, enfim, isso não passa diretamente por mim e eu acabo ouvindo as coisas não com a complexidade, enfim, com a profundidade que eu deveria. Então, eu não vou conseguir responder isso de maneira objetiva. O Eric tem que idade? Acho o que Eric tem uns 18, se não me engano. 18? É um menino. O Eric subiu para o profissional em Atibaia, quando o Internacional foi fazer a intertemporada no meio do ano passado, naquele período de Copa América. Ele foi alçado para o profissional naquela intertemporada. Roberto Melo. Bom, é importante esses esclarecimentos aí para o torcedor colorado, porque há 2 semanas que vem se falando muito a respeito disso, não é? Dessa situação financeira do Internacional, e aí eu entendo que se superdimensionou essa questão do atraso de salários, talvez pelo que o Fabrício Falkowski tenha dito agora, né, que eram nunca, desde o
Desde a virada de 2016 para 2017. Que não acontecia isso. Não acontecia. Na gestão do presidente Marcelo, nunca houve atraso de salário. Pois é. Então, talvez por isso é que tenha... Virado notícia. E ganhado essa dimensão toda aí, né? Mas realmente, na situação que a gente está vivendo hoje, você ter 15, 20 dias de atraso não pode ser considerado. Exatamente. Realmente não pode ser considerado. Lauro, te agradeço muito a participação, esses esclarecimentos, né? E espero que tudo se resolva da melhor maneira, né? Se possível, não vendendo jogadores, não se desfazendo de ativos, mas a gente sabe que isso é muito difícil hoje, ainda mais diante dessas circunstâncias todas aí. Tá? E te desejar, meu amigo, sucesso aí na tua gestão como vice de finanças no Internacional, assim como eu sei, né, que tu tens sucesso na tua vida pública também, como gestor público, e tenho certeza que isso vai ser também no Internacional. Rogério, te agradeço muito o espaço, a gentileza das suas palavras. Quero lembrar a todos que o Internacional é um clube formador, então nós não escapamos, inevitavelmente, de vender alguma preciosidade que nós temos e que certamente vai nos trazer um ativo financeiro. Quero deixar meu abraço especial aqui, a Fabrício, a Luciano, enfim. Eu estou sempre à disposição de vocês, com muito gosto de atendê-los sempre, mesmo que o momento, a situação que a gente vive no mundo não seja tão agradável, a gente não sabe o que nos reserva o futuro, mas certamente nós vamos, como humanidade, como sociedade, nós vamos conseguir encontrar saída para todas as dificuldades que estamos vivendo. Quero só, antes de me despedir definitivamente, te passar alguns recados aqui. Sandro Vaz dos Santos está dando boa noite, meu diretor, parabéns pela entrevista. Tá? O Egon Brás, ilustre Lauro Hagman. Só elogio? O Carlos Machado, grande Lauro Hagman. Tá? Muito bem, são abraços aqui e mensagens diretamente para ti. Lauro, obrigado mais uma vez. Convida mais vezes, porque eu estou gostando desses elogios todos. Com certeza. Você é sempre bem-vindo aqui ao Virando o Jogo, tá certo? Valeu, um abraço, gente. Boa noite. Um abraço, obrigado. Lauro Roberto Lindemann Hagman, ou Lauro Hagman, vice-presidente de Finanças do Internacional. Nós vamos aqui continuar no Virando o Jogo com o Fabrício Falkowski, com o Luciano Coimbra, né, falando não só do Internacional, mas também a respeito do Grêmio, né? Essa questão dos salários, redução internacional, os jogadores aceitaram, os jogadores do Grêmio não aceitaram, né? E vamos analisando as questões aí do nosso futebol. Olha aqui, ó, não esqueça, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. O 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. Então aproveite o Claro Pós com 20 GB de internet. O Claro Pós com 20 GB de internet, você tem no Claro Pós com 20 GB de internet, você tem 8 GB para você navegar como você bem entender, você tem ainda 8 GB para curtir filmes e séries, e ainda um bônus de 4 GB na portabilidade. Vou repetir. 8 GB no Claro Pós, 20 GB. 8 GB de internet para você navegar como quiser. 8 GB para você curtir filmes e séries. E ainda mais 4 GB de bônus na portabilidade. É muita internet. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 119,99 por mês. Repito. Tudo isso, esses 20 GB, por R$ 119,99 por mês. Contrate sem sair de casa. Você não precisa sair de casa, não, né? Basta que você ou acesse claro.com.br/pós, claro.com.br/pós, ou então ligando para o 0800 720 1234. 0800 720 1234. Deixa o sol da Claro entrar. Vamos à mensagem da Claro e do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo.
Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Essa parceria com o Banrisul é que realmente faz a diferença. E além disso, no Banrisul Digital, você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. Agora, se você precisar de um atendimento presencial no Banrisul, nesse momento você precisa fazer um agendamento prévio. Liga para a sua agência, para o seu gerente e marca o horário. Mas não esqueça que pelo Banrisul Digital você administra a sua conta de onde você estiver. Em qualquer lugar que você estiver, pelo Banrisul Digital você faz a administração da sua conta. Banrisul e você, essa parceria faz a diferença. Bom, por falar em diferença, a diferença de procedimento aí que tiveram os jogadores de Grêmio e de Internacional nessa situação, né? O presidente Romildo se manifestou a respeito disso ou não? Só a nota. O Grêmio sim, né? O presidente não. Só a nota do clube. Só a nota oficial. E qual é a posição do clube a respeito disso? Os salários de abril a setembro 6 meses, né? desse ano, 6 meses, vão ter uma redução. Eles chamam de... Na real, eles estão abrindo mão agora para receber 24 depois. meses, Sim. 24 vezes a partir de janeiro. De janeiro de 2021. Então não tem redução, tem um alargamento do prazo, vamos dizer. Sim. Tu recebe menos agora, mas tu vai ter esse outro valor reposto em 24 vezes a partir de janeiro do ano que vem. Na verdade, os jogadores do Grêmio estão facilitando para a diretoria, né? Estão fazendo um financiamento desses aí. Fizeram um financiamento. Tiram 20% dos salários agora. 55. É grande, é graúda, mordida. 55% de onde salário sim. e direito de imagem. Então tá, é 20% de um e 35% de outro. Então é isso, que dá os 55%, porque eu tinha ouvido na questão dos 20% de salário. Vão ter, acho que no montante geral, sim, 55%. 55%. Em 6 meses... E aí recebe a partir de... É um valor considerado. Os jogadores do Inter, até o presidente Marcelo Medeiros, que a gente tem uma boa relação, enfim, mas ele, às vezes a gente dá uma... Isso é normal, né? Isso é normal. Normal no mundo do jornalismo, né? Aí esses dias a gente teve uma conversa, ele me cobrou uma manchete que o Correio deu lá, quando ele... o Inter... Eu entendo isso, tem muitas empresas que estão fazendo a mesma coisa. Demitiu os 44 funcionários aqueles, né? E aí nós demos uma manchete, porque naquela época ainda os jogadores não tinham aceitado a redução. Isso. E daí o Correio deu uma manchete que eu não... Tinha se baixado só direito de imagem, não era? Não é baixado. Prorrogado para o ano que vem. Prorrogado, isso. A mesma coisa que o Grêmio fez agora. Isso mesmo. Sim. Foi para o ano que vem. E aí eu não sei, uma manchete, eu não me lembro agora, ipsis literis, mas mais ou menos que quem estava pagando eram os funcionários. Na verdade era, porque todos já tinham, ou a maioria tinha tido uma redução salarial, na mesma, né, de 25%, sim, foi encaixado naquela MP lá, e ainda 44 tinham sido demitidos. E naquela época os jogadores não tinham aceito ainda a redução salarial, que depois foram aceitar. Certo. Depois de algumas semanas depois, eles foram aceitar. Em tese, pelo que a gente sabe, essa negociação foi provocada por eles próprios, né? Eles que chamaram a direção e sugeriram que houvesse uma redução. Eles o D'Alessandro, né? Eu acho que não, acho que está meio dividido. É Ele sim é a principal, né, liderança, mas tem outros ali, né? Tem o Lomba, tem o próprio Guerreiro, tem o Cuesta. São jogadores que têm uma... Agora, pelo que nos disse o Lauro Hagman, vice de Finanças,
como tinha sido determinação do presidente Marcelo Medeiros de reduzir 30% de todas as vice-presidências, todas as pastas, mesmo que os jogadores tivessem, né, aceitado ou proposto essa redução salarial, antes não ia adiantar, porque a demissão teria que acontecer desses funcionários. Mas será que os 300, foi 300 mil de diferença? O Inter, ele divulgou, inclusive, quanto foi, né? Porque houve algumas versões que não estavam corretas e o Inter, agora não me lembro de cabeça... 350 não me lembro, mas o Inter divulgou o que... Bateu nisso, mais ou menos. Mas se isso pesasse para não demitir esses funcionários, como isso foi logo na sequência, foi poucos dias depois, uma semana depois, o Internacional poderia anular as demissões dos funcionários. O que se fala... fazer o que se fala é que esses 44 funcionários que foram demitidos, de repente, se tu reduzisse pouca coisa do grupo de jogadores, eu nem vou entrar aqui em percentuais, porque, né, a chance de errar é muito, muito alta. Mas se reduzisse um pouquinho dos jogadores, tu poderia continuar pagando os 44 funcionários. Por outro lado, o que a direção diz é que era necessário fazer as demissões, o conjunto dessas demissões, e que a crise não é agora, não é 3 meses, não é 4 meses, e que tem que preparar o clube para o restante do ano, para 2021 e para 2022, que ainda serão anos que não só o Inter e nem só o Grêmio, mas todos os clubes vão ter que trabalhar para se recuperar, porque não vai ser fácil, né? Bom, e agora a gente não sabe ainda, tem uma previsão de retorno do Campeonato Gaúcho, dia 19 do mês que vem, mas com esse fechamento de novo aí... Eu acho que não vai se confirmar, né? Não, acho que a gente tem que começar a projetar para agosto. E olhe lá, né? Mesmo que tenha, assim, eu não defendo a volta do futebol de forma antecipada nem nada, mas eu compreendo as necessidades dos clubes e compreendo também, inclusive o próprio prefeito Marquesan disse na última uma entrevista dele que deu essa semana aí, que é muito melhor ter 30 jogadores, mais todo aquele grupo de comissão técnica, ou seja, 50, 60 pessoas trabalhando num ambiente controlado, do que ter essas pessoas em casa, sem estar no ambiente controlado. Porque os jogadores, eles têm que ir todo dia no clube, são testados, claro, e são à medida, a temperatura. É melhor estar indo lá do que estar... É por isso que eu defendo a volta do futebol. Porque não tem ambiente. Foi o próprio Eduardo Cudê, técnico do Internacional, que disse isso, né? Sim. Que para ele não tem local mais seguro do que o Beira-Rio, que o complexo do Beira-Rio. Então, o Internacional, inclusive, agora repetiu os testes, né? Foi ontem, sim, hoje. Terceira bateria. Hoje, né? E não teve ninguém. Não teve ninguém. Né, com o coronavírus aí. Então, eu não vejo por que a gente não possa fazer esse projeto da federação, né, esse plano que foi apresentado, é um plano que eu vejo com muita segurança. Muita segurança. Então, mesmo que o quadro, e já era previsível, olha, pelo amor de Deus, só quem não mora ou não conhece aqui a região sul e o Rio Grande do Sul, saber que nós iríamos ter, não só com esse coronavírus, mas todas as outras circunstâncias, onde desse a primeira friagem, onde desse a primeira, né, alternância de temperatura. E vamos nos preparar, porque agora, amanhã chove, a previsão é de chuva, e queda acentuada da temperatura nos próximos dias. Então, de novo, deve aparecer mais quadro, né, de gripe, mais quadro pneumônico, uma série de coisas que é normal aqui, é normal. Então, isso era previsível. Isso era previsível. O que só, assim, se colocando no lugar das autoridades, o que eles estão trabalhando é para que ninguém morra na fila sem atendimento. E isso está meio próximo de acontecer, né? Porque isso, independente do coronavírus, da Covid-19, é uma vergonha para qualquer gestor, né? Não, isso e não tem saúde, blefe. Né? Nesse negócio não tem blefe. O que a gente faz hoje, daqui a 14 dias vai dar reflexo. Então se libera tudo agora, daqui a 14 dias os hospitais estão cheios e o pessoal está morrendo na fila. E morrer, vou bater aqui na madeira, mas não... É uma situação difícil, mas vai acontecer. O problema é morrer sem atendimento.
Isso é a pior coisa para um gestor público, um governador, um prefeito, ele não conseguir preparar os hospitais, os caras morrer sem atendimento. Aí é o fim da picada. Né? Aí vem a questão de vários locais que fizeram os tais hospitais de campanha e que alguns nem foram utilizados e já estão sendo desmontados agora, alguns, no centro do país. Aqui eu não tenho notícia, sinceramente. Em Porto Alegre não teve porque... O de Canoas foi desmontado, mas a aparelhagem de Canoas passou por um hospital para ser leito permanente. Aqui nós temos agora a Beneficência Portuguesa, né? A Prefeitura reativou os leitos, tem ainda o Hospital Álvaro Alvim. Tem esse novo que foi construído. Foi construído inclusive com a ajuda do Zafari. Mas esse que é um anexo ao Hospital Independência, eu vi alguma coisa, até gostaria que as autoridades confirmassem isso, que o atendimento de UTI não tem, é quase um de campanha, assim. Tá? Mas enfim, mas aí é que tá, mas aí no futebol, para os intervenientes no futebol, os jogadores e aquele grupo que vai estar lá, não vai ter essa repercussão, não vai ter torcida, não vai ter aglomeração. Então eu não vejo por que o futebol não possa retornar. O risco, desculpe te interromper, num jogo acontecer um surto, entendeu? Porque se entra um jogador e os testes, eles são... D1. Os testes não são tão confiáveis assim, eles têm alguns lapsos ali dos dias. Dependendo do teste que é feito, ele pode dar um falso positivo ou um será falso negativo. que é por isso que o Renato não vem? Vamos falar em seguidinha a respeito dessa situação aí que o Grêmio está vivendo com o seu treinador. Bom, gente, eu falei para vocês ontem, né, que hoje era o último dia, eu não gosto de usar essa expressão que estão usando do novo normal. Tá? Às vezes aparecem momentos aí expressões, mas dessa situação atual, né, hoje era o último dia para você ir almoçar no restaurante Santo Antônio, tá? Porque a partir de amanhã, pelo decreto municipal, conjugado com o decreto estadual, restaurantes estão fechados para o atendimento no local. Somente volta a situação da teleentrega ou do sistema takeaway. Né? Você encomenda e vai buscar lá no restaurante. Então, o restaurante Santo Antônio, né, confirma, teleentrega funcionando, almoço e jantar, assim como o sistema takeaway. Vocês têm aí no telão, né, na tela, né, um dos filés que são inigualáveis do Santo Antônio. Santo Antônio, restaurante e churrascaria, é a churrascaria mais antiga do Brasil, são 85 anos, né, do Santo Antônio, e o conceito dos melhores filés, né, que você encontra lá no Santo Antônio. Então, esse é um exemplo de um filé grelhado, e aqui eu quero mostrar um que é das preferências do Santo Antônio, que é o filé à parmegiana. Tá? E como diz o texto, tempero tradicional e uma refeição de qualidade na porta de sua casa. Então você pode ligar, vamos voltar aí à imagem, 32 22 31 30, 32 22 31 30, é o sistema ou de teleentrega ou você encomenda, né, e no sistema takeaway vai lá e pega o seu pedido. Restaurante Santo Antônio, na Dr. Timóteo 465. Vamos às mensagens do Banrisul e da Claro, e nós voltamos em seguida para abordar essa questão do... Quando chega, Renato? Quando vem, Renato? Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Deixe o sol da Claro entrar. Olha, o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, né, também se adequando a todas as normas, tem que marcar horário, atendimento de um aluno, né, por vez,
E o professor Leandro Brandão trabalhando muito nesse período também no sistema de personal trainer. Então, você manda um WhatsApp lá para o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, o WhatsApp é 51, o código de área, 99606-1956. 99606-1956, o WhatsApp do CT Ciclo 21. Lembrando, né, professor Leandro Brandão, 150 é a mensalidade para 3 dias por semana. Se você fechar 3 meses, baixa para 120. Se fechar o semestre, a mensalidade baixa para apenas R$100 lá com o professor Leandro Brandão no CT Ciclo 21. Gente, quando é que chega o Renato afinal, hein? Olha... Por que essa risadinha, ô Luciano? Ô Luciano, por quê? Ele disse que vem quando puder dar treino, né? O Renato só volta quando voltar ao futebol. Quando ele puder dar treino, pelo menos, quando pelo menos houver a possibilidade de... Mas ele pode estar aí. Treino tá tendo. Não. O que ele se refere, eu não estou justificando, tá? Eu, se fosse treinador, eu já estava aqui desde o primeiro dia. Físico, ele... Ainda mais se ganhasse esse salário. Mas o que ele se refere é que enquanto ele não puder dar treino técnico e tático, ele não vai voltar. Se vai cumprir isso ou não. É porque nesse momento, só para esclarecer, os jogadores estão tendo um treino físico que não pode nem ter contato entre eles. Tudo bem, mas a questão Mas, por exemplo, alegada do Renato... Finalização, eles estão podendo treinar. E isso é uma coisa que o Renato sempre cobrou. Treino de finalização. O Renato já está com 60, não, né? 59. 59, tá. Então, vamos... Tá. Mas a questão dele é das coração, intervenções, né, cardíacas que ele fez. Isso. Tá? E aí, eu vi, foi na Rádio Grenal... Foi na Pampa, isso. Né? Hoje de tarde a gente reproduziu... Foi na Grenal, não, foi na Pampa. Na Grenal a gente reproduziu uma entrevista com o médico, com o cardiologista dele. Do Renato. Que deu a entender que, se fosse ele, Renato Portaluppi, ou teria ido de máscara para a praia, mas que a intenção fosse... Não, máscara não. A Organização Mundial da Saúde, que é o que está pautando a vida de todo mundo aí, né, desde o início, já disse que não se deve fazer exercício de máscara. Mas ele disse que o próprio exercício na praia de Copacabana está proibido. Tu pode ir para a praia para fazer alguma coisa dentro d'água. Mas ele estava lá na Barra... Mas a altinha não pode. Pô, mas... Tá errado. Essas são as questões. Rapaz, exercício físico e luz do sol, né, é importante. É bom. Importante. Eu quero dizer que eu, sem furar a quarentena, continuo. Apesar da minha silhueta não aparentar. Eu corro todo dia, 8 quilômetros no sol. Hoje corri no sol, direitinho, bonitinho, ambiente controlado. Eu já não posso. Não posso, porque o decreto que saiu ontem, se eu for, o Marquesan me prende, me cata. Não pode. Eu não posso correr, só posso fazer reservadamente, né? Como faço lá no Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. O próprio Marquesan disse que é saudável, né? Por isso que ele não fechou os parques ainda, né? Não, mas isso, a população tem... Tem que ter responsabilidade, vai do comportamento de cada um. Agora, uma coisa é tu ir lá, fazer a tua corrida ou a tua caminhada sozinho ou com alguém que mora contigo, porque daí tu não vai transmitir pro cara, né? Sim. E a outra coisa é tu sentar e tomar chimarrão, o cachorro, as crianças tudo em volta. É completamente diferente. E é isso que todo mundo critica, né? Mas aí é que tá. Eu acho que se tutelou muito a população desde a largada, entendeu? O medo, vamos colocar só com o medo, sem outra teoria da conspiração, só como medo dos gestores, tá? Se tutelou muito a população. E eu entendo que deveria ter se mais orientado a população do que tutelado a população. Né? E aí agora a gente vê isso. A Europa está fazendo, como que a Europa fazendo liberação dos parques? Tem que ter o distanciamento, certo? E um grupo de 4 pessoas, né? E distanciamento. Inclusive tem até o círculo, o pessoal está marcando o gramado. Exatamente. Cortando nada. Por que desde o início não se fez isso? Por que a gente teve que ver cena da polícia prendendo pessoas que estavam na praça? Eu mais ou menos concordo contigo, Rogério, mas aqui, ó, quando eu estava vindo para cá agora, eu vi a Guarda Municipal parando o carro ali atrás do shopping Praia de Belas,
uma praça que tem ali, que tem uma quadra ali, parando o carro ali, e tinha uns 8 jovens, sei lá quantos anos, de 16 a 18, 19 anos, todo mundo sem máscara, aglomerado e batendo papo, é isso que não dá, entendeu? Aí foi lá a guarda municipal, provavelmente se incomodou, provavelmente não adiantou nada, porque os caras não podem obrigar ninguém a sair dali. Enfim, a gente vai ter que conviver com isso muito tempo. Humberto Claudino, será que o Renato está querendo aumento? Né? De novo? O Sérgio Luiz Ritt Moreira, incoerência total dos governantes, hipócritas. Tá? Deixa eu ver o que mais. A Raquel Oliveira, volta o futebol e os clubes pequenos, como é que ficariam? Tem um outro ponto nessa questão da volta do futebol, né, Rogério? Caso não tenha Campeonato Gaúcho, Sim. os clubes precisam devolver esse 1/3 do valor da cota, né? Da cota de TV? É que assim, ó, os clubes nem menores... Nem fala em TV, que está dando um rolo aí com a Copa do Mundo já de 2022, aí, de 2022, rapaz. Já estamos há 2 anos da Copa de novo. É que os clubes do interior já receberam 100% do gauchão. Para a dupla Grenal faltava uma parcela. Faltam 3 milhões para mas vai sair o gauchão, eu não tenho dúvida disso. Fabrício Falkowski, muito obrigado. Agora que você já sabe o caminho, venha sempre aí. Quando tiver a possibilidade lá, fechada as matérias do Correio do Povo, venha para cá para o programa. Tá certo? Bem. Valeu, obrigado pelo convite. Luciano Coimbra. Bom, estamos aí sempre, né, Luciano? Já sou da casa. Onde a Rádio Grenal permitir, está conosco, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência e convite para você continuar conosco. O Cadu Oliveira chegando com 2 toques na sequência. Nós voltamos amanhã com Virando o Jogo, 8h15 da noite. Até lá e obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro.